Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder conversar com vocês sobre como convidar. Muita gente tem me feito essa pergunta, Fabi, como que eu faço um convite? Como que eu convido as pessoas para as nossas classes, para poderem me ouvir? Eu acho que eu não estou sabendo como convidar. Então, gente, eu trouxe para vocês algumas dicas que nada mais, nada menos estão aqui no nosso guia Decole. Eu não canso de falar sobre a importância desse guia. E essas dicas estão nas páginas 8 e 9. E eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre como convidar. Então, assim, a primeira coisa que é extremamente importante é a gente se importar com as pessoas. Se importar com as pessoas é o maior presente que a gente pode dar para elas. Porque pense você o quanto que você gosta quando você sente que alguém está genuinamente se importando com você. A Doterra é uma empresa de relacionamentos. Então, você tem que ancorar a sua atitude nesse princípio e colocar as necessidades dos outros antes das suas. Você tem a necessidade, você pode pensar em vender um kit e por isso você vai falar com a pessoa querendo vender um kit para ela porque essa é a sua necessidade. Não, você tem que falar com a pessoa porque você quer genuinamente ajudá-la com a necessidade dela. E por consequência, você vai atender a sua necessidade com ela se tornando seu cliente. Então, se importem genuinamente antes de mais nada, porque daqui para frente, o que a gente fizer vai estar calcado nesse pilar muito forte na Doterra. Primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer conexões sinceras. Então, gente, a gente precisa fazer perguntas sobre como é que estão as pessoas, como é que elas estão. Trate as pessoas pelo nome, se conecte e deixe elas contarem para a gente um pouco sobre elas, sobre como que elas estão. Para a gente poder construir relacionamentos de confiança. E assim a gente se conecta de forma genuína, ok? Então, conecte-se de forma autêntica. E aqui no nosso Guia Decole, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, se for alguém que você conhece, você pode começar uma conversa com olá, como vai, como é que está a sua família, como é que você está, como é que está no emprego, se ainda está trabalhando em tal lugar. Me conte as novidades. Ou então, poxa, eu vi no seu post, vi um post no seu Insta, que você viajou para tal lugar, que bacana, como é que foi? Eu vi que seu filho não está muito bem, ou que você não está muito bem, ou a sua mãe. Pô, que droga isso, como é que você tá? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Se conecte, beleza? Se for alguém novo, lembra que a gente gosta de falar da gente. As pessoas gostam de falar de si mesmas, na grande maioria das vezes. Então, pergunte sobre ela, pergunte sobre essa pessoa, certo? Faça perguntas sobre aspectos da vida dela, que você acha que gostaria de compartilhar. Ela vai ter alguma coisa que ela vai querer compartilhar com você, né? Encontre ali interesses em comum e assim a gente vai começar a se conectar, vai começar a conhecer a pessoa e se conectar com ela, beleza? Então, o primeiro passo é realmente se conectar. Não é para a gente chegar oferecendo alguma coisa. Ninguém gosta de papo de vendedor. Pense se você gosta de alguém que chega para você vendendo alguma coisa, você não gosta. Então, aqui a gente não está falando de venda, a gente está falando de conexão para a gente, dentro de um contexto, compartilhar o que faz tão bem a nossa vida. Então, primeiro a gente tem que se conectar. Depois, a gente tem que conectar as pessoas com as nossas soluções, com as soluções que a gente tem para a vida delas e que elas ainda não sabem. E como que a gente vai conectar essas pessoas com as soluções? Eu vou ler as sugestões que estão aqui no Guia Decole, tá? Compartilhe uma solução procurando maneiras de agregar valor e naturalmente acrescentar soluções de produtos ou negócios às suas necessidades.
as necessidades das pessoas. Com alguém que você já conhece, um exemplo é: parece que hoje em dia todos querem soluções naturais de bem-estar. É cada vez mais importante se alimentar melhor, fazer mais exercícios, ter um sono de qualidade, libertar-se de produtos tóxicos em casa. Você também se sente assim? Como é que você tem feito isso com a sua família? Você tem conseguido fazer isso com a sua família? Você conhece óleos essenciais? Esse é um exemplo. Segundo exemplo, se a pessoa está falando, por exemplo, a gente estava lá falando do post do Insta, que o filho não estava muito bem. Sério mesmo, os óleos estão mudando a minha vida. Eu não posso deixar de compartilhar isso com você. Você tem que experimentar. Já usou óleo essencial alguma vez? Alguém também nos apresentou o produto. Gostaríamos que você experimentasse algo e tentasse colocar em seu bem-estar em primeiro lugar. O que você acha disso? Depois, eu queria saber como é que foi a sua experiência daqui a alguns dias. Isso aqui é um prenúncio para quê? Para você ir lá e dar uma amostra para a pessoa. Alguma coisa que faça sentido para aquela pessoa, para ampliar o bem-estar daquela pessoa. E entrar no ciclo de acompanhamento que a gente falou lá na aula de distribuição de amostras. Beleza? E se for alguém novo, Fabi, alguém que eu não conheço, que eu não tenho essa intimidade? Conheça pessoas novas, isso é importante, a gente tem que dar um refresh. Uma das coisas bacanas é a gente estar sempre conhecendo pessoas novas aqui nesse trabalho, né? Conheça pessoas novas, faça perguntas com relação ao trabalho que elas fazem para que você possa personalizar a sua resposta. Independentemente do que digam, encare como alguém que possa trabalhar ou com quem já tenha trabalhado. Trabalho com mães, por exemplo, você falando de si, né? Trabalho com mães e ensino-as a tomarem conta de sua família de forma natural, utilizando óleos essenciais e outros produtos. Ou então, trabalho com profissionais de bem-estar e ensino-os a criar um fluxo de renda adicional ou compartilhar um estilo de vida de bem-estar com seus clientes usando os óleos essenciais. Se você tiver que falar primeiro de você, antes disso, né, disso ser uma resposta à pessoa falando com o que ela trabalha, por exemplo, você pode dizer: é muito interessante, sabe? Eu gosto muito do que eu faço. Eu faço isso. E você, o que você faz? Então, essa é uma forma de você se conectar com quem você ainda não conhece, com quem de repente você está prospectando, você está buscando ali profissionais da área de bem-estar, de terapias holísticas, e você quer ter a possibilidade de mostrar os óleos essenciais e despertar um interesse naquela pessoa para de repente se tornar um consultor de bem-estar. É um exemplo, né? E então, quando você conecta as pessoas às suas soluções, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é convidar as pessoas para participarem de uma apresentação, que pode ser um webinar. E um exemplo de como você vai convidar para o webinar, e gente, isso não é para você fazer tudo ao mesmo tempo, então atenção, não é para fazer tudo ao mesmo tempo, necessariamente, eventualmente pode ser que você faça tudo ao mesmo tempo, eventualmente você vai traçar a estratégia de se conectar com as pessoas que você conhece, fornecer amostras, fazer aquele fluxo de acompanhamento depois que ela tiver uma boa experiência com aquela amostra que você enviou para ela, então você vai convidar, certo? Vai depender do perfil da pessoa que você está falando e da estratégia que você quer adotar para essa pessoa, ok? E então você vai convidá-la para um webinar, por exemplo. Olha, eu sei que você disse que tinha interesse em tal coisa. Se eu te convidar para um webinar sobre isso aqui, você gostaria de assistir? Ou então, se você quiser convidá-la para uma classe, lembrando que você vai convidar para aquilo que fizer sentido para ela, de acordo com a conversa e a conexão que você já travou com ela, ok? Se você for para uma classe, por exemplo, olha, eu tenho aprendido muito com os óleos essenciais, sobre os óleos essenciais. E isso tem me ajudado muito, ajudado a mim e a minha família. Está fazendo uma grande diferença para a gente.
nós usamos para tudo. E eu sei que você tem lidado com isso, com isso, com isso. E por isso eu pensei em você. Estou fazendo uma pequena apresentação sobre bem-estar e gostaria muito de convidar você. Vai ser na minha casa, na quinta-feira, tal horas. Ou podemos nos encontrar na próxima semana. Você gostaria? Estaria aberto para isso? O que ficaria melhor para você? E se você quiser encontrar com a pessoa 1 a 1, não tiver, ainda não estou fazendo classe, porque a gente está nesse momento Covid, então eu quero convidar para 1 a 1. Muito bem. Oi, fulano, tudo bem? Você tem 1 minuto? Ai, ótimo, porque eu também só tenho mesmo 1 minuto. Mas eu estou ligando para os meus amigos para marcar uma visitinha de 30 minutos e saber um pouco mais sobre seus objetivos de bem-estar. Dar algumas dicas sobre óleos essenciais e outros produtos naturais e depois apresentar algumas soluções bem populares. Se você achar que tem algo que você ou sua família queiram experimentar, seria ótimo. Se não, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Seria algo que você gostaria de explorar? Fantástico! Você pode amanhã às 13 ou quinta-feira às 19. Seria bom para você algum desses horários? E, gente, uma coisa muito importante, são sugestões, são exemplos. Aqui ainda tem sugestão para você convidar os seus clientes já cadastrados a fazer uma visão do estilo de vida e convidar também para a oportunidade, para conhecer a oportunidade, uma apresentação sobre a visão da oportunidade. Então, deem uma olhadinha aqui nas páginas 8 e 9 do Guia Decolle. E aí aproveita e revisa o Guia Decolle como um todo, porque ele tem aqui muita coisa bacana. Mas antes de terminar, eu quero dar algumas dicas para ficar mais fácil da pessoa aceitar o seu convite. Mais fácil ainda, né? Porque quando a gente se conecta, imagina que a gente vai fazer o convite, depois de falar aí umas 3 vezes com a pessoa, por exemplo, coloca na sua agenda, faz a gestão desses contatos que você está fazendo com a pessoa, para então você chegar na hora do convite, para que o convite soe de forma genuína. Mas tem algumas coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente vai fazer o convite. E para isso é muito fácil quando a gente se coloca no lugar do outro. Vamos ajudar as pessoas a aceitarem o nosso convite. Como? Fortalecendo o nosso relacionamento, criando confiança e mantendo a nossa palavra. Como assim, Fabi, mantendo a nossa palavra? Bom, a gente vai ser muito claro no convite que a gente está fazendo. Para que a gente está convidando aquela pessoa? É para um webinar sobre determinado tema? Então vai ser sobre determinado tema. A gente não vai florear, não vai colocar ali escondido, ou depois, ou antes, falando do negócio, se a gente disse que ia ser um webinar para ela conhecer sobre limpeza, faxina natural, ou sei lá, alguma coisa assim. Tá me entendendo? Então a gente tem que manter a nossa palavra e a confiança de que ela vai aprender sobre aquilo ali, aquilo que a gente convidou ela. Mostra a importância da pessoa investir o seu tempo para ouvir a gente, para te ouvir. Lembra que o tempo é o recurso mais escasso que a gente tem, o bem mais precioso que a gente tem, porque ele não volta atrás e a gente não consegue multiplicar ele. Então, pense você. Como que você se sentiria impelido, estimulado a participar de uma apresentação? O que a pessoa precisaria te dizer para você pensar, realmente vale a pena eu dedicar 50 minutos da minha vida para ouvir essa pessoa? Ela merece que eu faça isso. Então, mostre a importância das pessoas investirem seu tempo para te ouvirem. Ou o seu upline, se for fazer a apresentação, tudo bem, não tem problema. E por último, sempre dê 2 opções para elas escolherem. O nosso cérebro é binário, ele funciona isso ou aquilo. Então você vai perguntar, você pode terça, tal horas, ou quinta, tal horas. Ah, nenhum dos dois. Tudo bem, não tem problema. Então você quer participar de uma classe
ou participar sozinho. Ah, participar de uma classe, beleza. Tal dia, tal horas ou tal dia, tal horas. Ah, nenhum dos dois. Tal dia, tal horas ou tal dia, tal horas. Ah, então tal opção. Então são sempre duas opções para a pessoa escolher uma opção, certo? Isso funciona e tem gatilhos no nosso cérebro que funcionam com palavras. Você estaria aberto a conhecer? O que você, isso aqui seria bom para você? Tal horas ou tal horas. Nosso cérebro, ele tem algumas programações que são bem comuns a todo mundo e por isso a gente usa isso a nosso favor, sempre de forma genuína e querendo bem da pessoa, obviamente, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Bom convite para todo mundo. Um beijo.